Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser me acompanhar através do vídeo, acesse Rodrigo Carpati no YouTube, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e seguir o canal. Se você quiser ouvir no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, você pode encontrar os podcasts em qualquer plataforma streaming para que você nos escute. Vamos falar da frase do dia para começar. Uma frase que me perseguiu essa semana. A sorte favorece a mente preparada. Louis Pasteur. Uma outra frase que eu gostaria de falar também. Não há sucesso sem dificuldade. Então, primeiramente, nós precisamos estar sempre preparados. A sorte, ela vai chegar, mas a gente tem que estar preparado. Logicamente que o nosso trajeto, o nosso percurso, nós trocamos o pneu do carro com ele andando, mas logicamente que requer muita preparação, muita dedicação. Quanto à segunda frase, não há sucesso sem dificuldade. É impressionante como nós precisamos passar por certas coisas até atingir os nossos objetivos, até atingirmos os objetivos. Então, não desanime. Às vezes você vai estar ali trabalhando, achando que ninguém está observando, mas você tem que ser sempre o seu próprio juiz, o seu primeiro juiz, para que você não perca aí a vontade, mesmo em situações onde aparentemente pode parecer que nada vai dar certo. O sucesso é uma árvore de raízes amargas e de frutos doces. Algumas pessoas observam o sucesso de muita gente, mas elas não levam em conta o percurso, a superação, a dedicação. Hoje vamos falar um pouco sobre o papel da administradora. A administradora de condomínios, que é uma das maiores necessidades do condomínio, ele tem um papel essencial na gestão condominial, é um dos pilares da gestão condominial, com certeza uma boa administradora faz a diferença no âmbito condominial. E eu quero falar para vocês primeiro como encontrá-la, ou primeiro como verificar se você tem uma boa administradora. Então, as boas administradoras estão aí despontando no mercado, então você pode consultar os seus pares. É muito comum o síndico perguntar qual administradora você trabalha, ou perguntar para o jurídico qual administradora você tem problema, daí você começa a saber como o mercado funciona. É muito importante também, antes da contratação de uma administradora, verificar no site do Tribunal de Justiça da sua região os processos, que tipo de processos que ela enfrenta. Por exemplo, se são processos de prestação de contas, de retenção de valores, são situações preocupantes. Logicamente que quanto maior a administradora, maior a chance de ter processos. Não impede uma contratação o fato dela ter um processo, mas você tem que entender a natureza desse processo e também verificar certidões negativas para que você consiga aí trabalhar sem qualquer problema. A empresa administradora precisa estar regular perante a municipalidade, perante a Receita Federal, e são certidões que são facilmente obtidas, mas são essenciais para que você garanta aí a regularidade. E daí você vai ter que avaliar também o perfil do seu empreendimento. Isso é muito importante, porque alguns empreendimentos têm perfil de ter uma administradora pequena, outras têm o perfil de ter uma administradora grande, com processamento de dados sempre moderno, informatizada ao extremo. Então é importante analisar o perfil do empreendimento, o que pode funcionar para o prédio vizinho, pode não funcionar para você. Não deve ser considerado apenas o atendimento do gerente.
E o processo para a troca dessa administradora? Esse é um processo que compete ao síndico a escolha do órgão gestor. O artigo 1348 do Código Civil, parágrafo 2º, você está vendo agora, mas vou fazer a leitura se você estiver me escutando, diz o seguinte: o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, poderes de representação ou as funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrária da Convenção. Então, primeira situação, o síndico pode ter um órgão delegado para auxiliar no dia a dia. Dificilmente o síndico vai pagar as contas do condomínio pessoalmente, a não ser que seja uma autogestão, e ele vai ter que se dedicar de forma exclusiva. Então é hábito do mercado delegar poderes para uma administradora. Então a primeira situação da leitura do parágrafo é que a convenção do condomínio pode impedir a terceirização desse serviço. Via de regra, ela não impede. Então essa é a primeira situação. A segunda é que compete ao síndico a escolha dessa administradora e não a mais ninguém. Porém, essas funções deverão, essa delegação de poderes deverá ser aprovada pela Assembleia. Então eu, síndico, escolho, a Assembleia ratifica. E como esse processo deve ser feito na seara condominial? Então, o mais saudável é que o síndico discuta com seus conselheiros, encontre algumas empresas de indicação, mas ele precisa sentir à vontade, porque em muitas situações o erro da administradora fulminará na responsabilidade civil do síndico. Então, como é que eu vou delegar para alguém que eu não gosto, não confio? É complicado, é complexo. Então, o síndico participa desse processo para tornar ele mais democrático. Ele vai submeter ao conselho e depois aí tem uma situação muito interessante. O principal é que essa administradora, primeiro você vai, após a escolha dessa administradora, você vai submeter a ratificação na Assembleia. Porque como que você vai chamar uma administradora nova se eu ainda tenho uma antiga? Vai ser complexo. Vou pedir para a administradora que está trabalhando no condomínio: olha, por favor, convoca uma assembleia para sua autodestituição. Não. Como que é feito? Você vai escolher uma administradora, você vai primeiro rescindir o contrato com a antiga administradora, ou seja, rescinde com a antiga administradora, dá o aviso prévio dela de 30 dias, contrata a nova, dispensa ela da realização da assembleia de ratificação que vai ocorrer durante o prazo de aviso ou posteriormente. É importante que você ajuste para não pagar duas administradoras. Dá o aviso prévio, a administradora que vai entrar vai já preparar a documentação, transição de documento, mas vai cobrar apenas no mês seguinte. É assim que é feito na prática, é ratificado e não aprovado previamente, ok? E qual é o papel dessa administradora? É muito importante ressaltar que ao síndico compete o poder executivo. A quem compete o poder deliberativo? A Assembleia. E a administradora? A administradora é um órgão consultivo. Ele tem poderes delegados para cumprir funções que são inicialmente de responsabilidade do síndico, ok? Tais como, quais são essas funções delegadas? Elaborar balancete, pagamento de contas, gestão de tributos, contratação de pessoal, gestão do pessoal, orçamentos, previsão orçamentária, emissão de boletos, redação de ata e etc. Ou seja, algumas dessas funções são de responsabilidade direta do síndico. Previsão orçamentária. Se a administradora errar na previsão orçamentária, quem responde? O síndico. Depois ele pode ter um direito de regresso, se aquela administradora trouxer um prejuízo material, ela pode regressivamente ir contra a administradora, mas a princípio a responsabilidade é do síndico. Lembro de um caso onde um síndico foi preso pelo não recolhimento de INSS. E em defesa, no processo, ele alegou que a responsabilidade era da administradora.
e, em decisão, o juiz deixou claro que era uma responsabilidade direta legal do síndico, que tinha o dever de fiscalizar. Então, muito cuidado quando for delegar poderes. Muitos síndicos, de forma inadvertida, apenas contratam a administradora e não acompanham o dia a dia. Como que eu vou me precaver numa situação como essa? Contratar uma auditoria permanente, ter um conselho realmente atuante, ter compliance, verificar se o condomínio realmente está com todas as guias quitadas, com as CNDs em dia. Isso garante uma segurança para o síndico. Isso faz com que ainda mais a profissão deva ser valorizada. A gente vê muito síndico no mercado sendo contratado por valores muito baixos e isso acaba denegrindo a classe e reduzindo cada vez mais o valor que o síndico cobra. Bom, chegamos ao final desse podcast. Agradeço a sua audiência. Se você quiser me assistir por vídeo, Rodrigo Carpati no YouTube. Não esqueça de curtir o canal e de seguir. Ou se você quiser acessar através de som, no carro, no trabalho, indo para a Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até mais. Podcast com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.